defesa da sua tese. E vamos agora às observações dos integrantes da banca, e eu começaria aqui com o nosso reitor da Universidade de Fortaleza, o professor Randal Martins. Professor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente eu quero agradecer ao professor, meu eterno reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque, meu amigo, que fez esse convite de estar aqui hoje, fazendo parte desse trabalho. Quero cumprimentar esta banca, o professor Humberto Cunha Filho, o professor Francisco Regis Frota, a professora Camila Araújo de Freitas, que está aqui, secretaria dessa banca, a todos da plateia, professores, alunos que estão aqui presentes, familiares, em especial a sua esposa e o seu filho, e quero cumprimentar o Glauco, professor Glauco Barreira Magalhães Filho, pela sua brilhante apresentação. E eu quero começar aqui, professor Glauco, aproveitando o gancho do que o senhor fez dessa ligação familiar com essa instituição, que eu tenho uma formação totalmente diferente, eu sou da área de tecnologia, mas a minha família toda é daqui. Meus pais, inclusive, Antônio Manuel Lopes Pompeu e, na época, Terezinha de Carvalho Martins, minha mãe, que tirou o primeiro lugar quando ela entrou aqui na Universidade Federal, que eu acho que foi contemporânea de seus pais, seu pai. Eles se conheceram aqui nessa casa. Então, o namoro começou aqui e eu também sinto honrado de estar aqui nessa universidade, porque eu sou neto do reitor Martins Filho, que também foi o criador da universidade. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse momento. Eu comentava aqui com o Cândido que há muito tempo eu não tinha vindo aqui, né, Cândido? E que para mim foi uma alegria estar participando desse momento, receber esse convite e de ter essa brilhante aula que tivemos agora, com a sua explanação sobre esse trabalho. Então, eu quero lhe parabenizar por essa magna exposição que você fez, inclusive que o senhor seja exemplo, como o senhor teve o seu pai, o senhor seja exemplo para o seu filho que está aqui, né? Que ele também siga os seus passos. Eu não sei se ele já se definiu, já está na área do direito, mas que ele também siga como o senhor fez os passos do seu pai. Então, eu fiz aqui alguns breves comentários sobre o seu trabalho. A sua atuação acadêmica é brilhante. Eu, inclusive, já olhei o seu Lattes, dei uma olhada antes no seu Lattes, de tudo que você já participou, de produção acadêmica, produção na área do ensino, da pesquisa e da extensão na universidade. E também gostaria de pronunciar aqui, lembrá-lo que o senhor foi nosso professor na Universidade de Fortaleza no ano de 2000 a 2012. Portanto, nesse período também foi nosso professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Então, parabéns pela sua atuação acadêmica, parabéns pelo trabalho que foi agora apresentado, e eu gostaria de fazer algumas observações e no final eu queria fazer uma pergunta, espero que não seja nenhuma saia justa, mas eu acho que não será. Esse trabalho ele tem uma coerência técnica e um posicionamento claro, traz uma leitura fácil, agradável, até para quem não é especificamente da área, como no meu caso. Achei muito interessante a leitura. A tese demonstra coerência interna e consistência argumentativa, com uma perspectiva claramente alinhada ao conservadorismo político-filosófico e ao originalismo constitucional. O trabalho valoriza a liberdade de expressão como fundamento da cultura constitucional e como mecanismo de proteção contra o autoritarismo, com argumentação bem articulada nesse ponto. A crítica ao ativismo judicial é bem desenvolvida e fundamentada na tradição
do Estado de Direito, oferecendo uma alternativa hermenêutica baseada na interação original da Constituinte e da previsibilidade normativa. É uma palavra travada. A originalidade da tese reside na articulação entre cultura constitucional, tradição ética e o imaginário coletivo, mostrando como esses elementos influenciam a efetividade da Constituição. O texto, como eu já falei, é um texto, apesar da complexidade do tema, é um texto muito bem redigido, claro, fácil, uma estrutura lógica e com bons exemplos históricos, literários e filosóficos. A tese sustenta que os conceitos constitucionais possuem um lastro histórico-cultural que não pode ser desconsiderado. Você faz uma crítica forte à influência ao globalismo com as constituições nacionais. E também faz uma crítica ao policiamento ideológico e à cultura do cancelamento, que é recorrente na sua tese. Então, eu gostaria de perguntar, se você pudesse delinear, eu sei que é uma pergunta mais complexa, se você fosse encarregado de redigir uma nova Constituição brasileira, quais seriam os pilares indispensáveis para preservar a cultura constitucional clássica e, ao mesmo tempo, promover uma sociedade democrática e, principalmente, que hoje é muito exigido, uma sociedade inclusiva? Como você faria, então, para... quais são os pilares que você, se fosse dirigir uma nova Constituição, elencaria? E, mais uma vez, eu parabenizo pelo trabalho, professor. E aí sugiro a você, ao professor Cândido, que faça uma publicação desse material, com certeza será uma bela publicação. Obrigado. Eu acho que é isso. Curiosamente, na questão que me interessa nesse trabalho, eu considero-me bem representado na Constituição de 88, curiosamente. O meu problema é com o ativismo judicial que cria conceitos que não estão na Constituição e que termina recepcionando estratégias discursivas que reorientam a Constituição. Algumas partes da Constituição são deliberadamente desconsideradas. Por exemplo, eu imaginaria, para a proteção da minha liberdade de expressão, mais do que já está escrito na Constituição de 88, a Constituição de 88 foi escrita logo depois do período militar. Ela é exageradamente repetitiva em relação à liberdade de expressão, contra a censura, todos os veículos, não há censura prévia e tal. Então, eu me consideraria bem representado. No entanto, o que me parece é que, por conta dessa deformação dos conceitos, né, o George Orwell coloca lá no 1984, né, na sociedade autoritária que ele imagina. Lá, guerra é paz, liberdade é escravidão, tudo recebe o nome contrário. Nós não temos preocupações com nomes hoje. Parece que as pessoas querem... Uma das estratégias de subversão é usar um nome que designa uma coisa que nós imaginaríamos ser o contrário. Por exemplo, é claro que eu sou contra a homofobia, mas homofobia seria a expressão certa. Fobia é medo, né? O claustrofóbico tem medo lá de lugares fechados. Eu tenho que proteger o claustrofóbico do lugar fechado ou o lugar fechado do claustrofóbico? Se fosse homofobia, alguém que tem medo de homossexual, eu teria que proteger essa pessoa. Então, claro, sou contra a agressão ao homossexual, mas a expressão parece que foi usada no sentido contrário para criar uma confusão linguística.
Você vai falar de direito ao aborto, independente da discussão para onde ela vai se orientar, chamar de direitos reprodutivos. Direito ao aborto está entre direito reprodutivo. Quer dizer, há uma subversão da linguagem para a linguagem não significar mais nada e criar todo esse imbróglio que a gente vive. Então, se eu fosse imaginar uma nova Constituição, esse miolo que interessa aqui, ele não seria modificado, mas ele seria explicitado. Eu iria falar com quem fala com uma criança. Isso aqui é assim. Chesterton dizia, vai chegar um tempo que a gente vai ter que dizer para alguém, a grama é verde, né? Então me parece que é como se fosse isso. Eu precisaria explicitar o que é Estado de Direito, o que é democracia. Nós chegamos a um ponto em que nós precisaríamos ter a aula que o professor deveria dar textualmente dada, para que ninguém se confundisse entre uma coisa e outra, né? Então eu acho que nós temos tido uma perda de conceito. Nós temos usado tantas palavras como slogan. Isso aqui é para defender a democracia, isso aqui é pelo Estado de Direito. Se você pega a pessoa que está dizendo isso, por que isso aqui é Estado de Direito? O que é Estado de Direito para você? Mas são slogans. Hoje a gente precisa dar o conteúdo, né? Eu acho que um grande papel seria das universidades, para poder mostrar as origens dos conceitos, como eles se formularam, o que é que representaram as lutas e as batalhas. Por exemplo, eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer assim, que os ministros do Supremo eram protagonistas de um novo iluminismo. A sociedade, ela é como se tivesse elementos retrógrados e ela tem que ser empurrada num processo civilizatório. Eu pergunto, que novo iluminismo é esse? Porque no iluminismo clássico, se eu for ver, qual era a ideia do iluminismo clássico? Era do primado da lei, era o parlamento. Para o iluminista, ali na Revolução Francesa, iluminismo era tirar o poder do juiz. O juiz só podia interpretar a norma literalmente. Se ele avançasse um pouco, ele era submetido à corte de cassação. Invalidava a sentença dele. Por quê? Porque o povo, representado pelos parlamentares, é que tinha o primado. A ideia do iluminismo era o seguinte: durante a Idade Média, certo ou errado, as pessoas viviam na Idade das Trevas. Elas viviam como crianças, dependiam da autoridade eclesiástica, da autoridade política. O iluminismo é quando as pessoas chegam às luzes da razão, elas se emanciparam, chegaram à idade adulta. E quando elas chegaram à idade adulta, elas vão ser as que vão conduzir o seu próprio destino. E qual é o poder que representa o povo para a condução dos seus próprios destinos? Poder legislativo. Isso é o iluminismo clássico. O professor Paulo Bonavides, no livro dele, Teoria do Estado, ele tem um capítulo que ele vai falar do iluminismo na Alemanha. Ele vai falar que a disputa foi entre Kant e Rolf. O Rolf, inspirado em Leibniz, defendia o Estado policial, do despotismo esclarecido. O que é que o Rolf dizia? Que o que governava deveria garantir as liberdades das pessoas, mas as pessoas não saberiam o que era melhor para elas quanto às suas liberdades, só o governante. Então, o professor Paulo Bonavides diz, o lema era esse: tudo para o povo, mas nada pelo povo. Ou seja, os governantes são os protetores do povo. Aí o que é que Kant diz contra isso? Na defesa do iluminismo, ele diz: nós não vamos ter a nossa felicidade patrocinada por um governo. Nós vamos escolher o nosso próprio caminho de felicidade. O que a gente quer do governo é que ele não deixe que um se intrometa no outro, quanto ao caminho que cada um escolheu para a sua felicidade. Aí a sociedade se emancipou. Então, quando você fala de todo iluminismo, tendo o judiciário como protagonista e presumindo que a sociedade tem elementos retrógrados para ela ser como que civilizada pela remoção disso aí por um ativismo judicial, a palavra iluminismo perdeu completamente o sentido histórico. Ele poderia até defender isso com outro nome, teria mais parentesco com o Estado policial, sendo que agora o elemento policialesco não seria do executivo, seria do judiciário. Mas essa falta de compromisso com as palavras e com a história nos faz reincidir em erros que nós nunca mais deveríamos neles cair, pelo que nós experimentamos para trás.
Obrigado, professor Cláudio. Pode deixar o microfone aqui. E eu passo então a palavra agora ao professor Humberto Rodrigo para as suas considerações. Senhoras e senhores, muito bom dia. Inicialmente, agradecimento ao convite do professor Cândido, dessa universidade, secretário. É um prazer estar numa responsabilidade de estar lá no meu professor. Eu, mais uma vez, compartilhando uma banca com o professor Regis Frota, salvo também a professora Camila Araújo e, exclusivamente, o professor Cláudio, que hoje faz a sua defesa. A sua defesa é uma obra, já estive aqui em outras bancas, e o produto apresentado foi memorial. Achei muito interessante a opção tão importante quanto, mas assim, eu acho que um elemento de desafio, tanto quanto, eu não sei nem dizer se é maior, mas que mostra-se sua vertente de intelectual. Então, analisando do ponto de vista formal do trabalho, eu gostaria de enfatizar o que já foi o professor Vidal, que é a respeito da linguagem. Talvez eu dizer assim, eu escrevo para mim, se eu escrevi, eu compartilho com outras pessoas. E o Bob ele tem uma profundidade com essa característica da simplicidade. Então ele diz coisas absolutamente profundas com simplicidade, e é esse o mesmo roteiro que você segue. É um trabalho, obviamente, nitidamente portador de um enorme elogio ao conservadorismo, né? Então, e isso é muito honesto da sua parte, não obstante, por exemplo, eu possa ter algumas divergências com determinadas posições, o que é natural, né? Mas assim, tudo que você fala tem coerência, tem embasamento, inclusive a partir vamos dizer assim, das suas múltiplas genealogias, tanto a familiar quanto a acadêmica, expressa essa última na dedicatória aos professores Arnaldo Vasconcelos, Paulo Bonavides e José de Albuquerque Rocha. O professor Paulo Bonavides, eu fui aluno dele aqui, o professor Rocha fui aluno dele aqui, como fui colega dele no mestrado doutorado da Unifor e colega do Arnaldo Vasconcelos, que foi também um dos meus avaliadores do doutorado, né, e que foi muito duro, né? O que os seus alunos sofreram, os seus colegas sofreram na avaliação, em virtude das exigências do professor Arnaldo Vasconcelos, eu sofri na minha banca de doutorado, mas um grande intelectual, o Arnaldo Vasconcelos, não precisamos discutir isso aqui, né? E o que ele falou só melhorou para o meu trabalho. Aliás, meu trabalho no doutorado e no mestrado foi sobre os direitos culturais. E a minha docência inicialmente foi exatamente de direito constitucional. Então, esse trabalho para mim foi muito bom de ter tido contato com ele em face dessas duas proximidades de conteúdo. E é sobre esses dois temas, não poder ser diferente, que eu vou tocar em alguns pontos e fazer 2 ou 3 perguntas. Eu achei muito interessante, antes de tocar nos temas que eu planejei, que a gente também fica influenciado pela apresentação oral, você ter tocado no valor do riso.
um instrumento, essencialmente um âmbito libertário, discutido no nome da Rosa, do Humberto Eco, em que a repressão era feita precisamente sobre umas obras de Aristóteles que versavam sobre o riso e que, inclusive, alguns religiosos não queriam que se tivesse humor, se tivesse riso, porque, inclusive, diziam que em nenhuma parte dos evangelhos tem Jesus sorrindo. Não sei se você, como um grande estudioso, corrobora isso, mas é isso que está no nome da Rosa. Faz uns 2 anos, teve um grande congresso na Espanha sobre liberdade de expressão. E nos convidaram, enquanto grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, a colaborar tanto com palestra quanto com um artigo. E o artigo que nós fizemos recebeu o título de Humor, a lâmina que a democracia deve suportar. Nesse artigo nós tratamos do assunto de 3 humoristas ao longo da história que foram perseguidos exatamente porque o seu humor revelava as entranhas do poder da sociedade. Um deles foi Aristófanes, do século V a.C., com as suas peças como as nuvens, as vespas, a Revolução de Mulheres e tantas outras de Aristófanes. E ele foi expulso de Atenas, da democracia ateniense, por causa disso. O segundo que nós tratamos nesse artigo foi exatamente o Molière. Molière, ele era, isso é muito curioso, protegido do rei Sol. Ele era um protegido do Luís XIV, o Estado sou ele. Mas nem o Luís XIV conseguiu manter, porque ele escrevia as suas peças como o Doente Imaginário, o Misantropo, e tantas outras que a sociedade não admitia, a nobreza não admitia se ver espelhado no palco e eventualmente refletir sobre o seu comportamento. Então você vê antiguidade, começo da modernidade e na contemporaneidade Charles Chaplin. Charles Chaplin foi expulso dos Estados Unidos por causa dos seus filmes, e aqui para uma acusação que talvez vá no sentido oposto, que era de comunismo, quando ele fez, por exemplo, Tempos Modernos, aí que teve aquela cena em que ali é o grande tabu, o Globo é o grande tabu. Uma bandeira caída, aí que ele estava só querendo entregar o dono do caminhão, e ele sai na frente e aparenta ser o líder de greve. E ele foi expulso, por exemplo, para ele receber o Oscar pelo conjunto da sua obra, nosso grande intelectual do cinema próprio, ele precisou de uma autorização especial. E realmente, hoje em dia, assim, talvez seja porque não seja democracia, ou seja, momentos de corrupção da democracia, esse tipo de governo que o Kelsen corrobora muito com uma fala sua aí, no sentido de dizer que no século XX virou um conceito pífio. Então, assim, às vezes a pessoa é absolutamente contra, tem procedimentos contrários, práticas contrárias, mas se diz democrático e imputa ao outro exatamente o fato de não ser, ou a acusação de não ser democrático. Então, isso tudo, nesse convite para falar sobre e escrever sobre a liberdade do humor,
surgiu por causa de uma pesquisa nossa na Universidade de Fortaleza a respeito do riso enquanto patrimônio cultural. O povo cearense é um povo que se comunica através da piada. E isso é muito revolucionário e às vezes a gente faz refletir a política, por exemplo, elegendo um bode como vereador, como foi o caso do bode anterior. E o pessoal achava que isso era uma ilusão da nossa parte, né? Da nossa parte. Mas, por exemplo, o Níger, cuja religiosidade mais intensa é a muçulmana, já é reconhecido, as relações humanas no Níger, através da piada, também já são reconhecidas como patrimônio cultural da humanidade, um caminho escancarado para que o Brasil aderir, se quiser candidatar o Estado do Ceará. Mas vamos aqui, isso aí foi uma parte inspirada pela sua observação relativamente ao humor, que eu acho muito, muito importante. Sobre o constitucionalismo, Cláudio, eu vou tentar sintetizar aqui com duas observações e pedido de, vamos dizer assim, enquadramento que você faça para duas situações que eu vou colocar aqui. Uma é relativamente ao México, a Constituição mexicana. A Constituição mexicana, ela é uma coisa curiosíssima, porque ela conserva a data de 5 de fevereiro de 1917. Só que em 2018 eu estive no México, ano passado também estive novamente, e como exemplares da Constituição, hoje em dia na internet é muito fácil. Em 2018 eu contei, tinha 36 frases, um inciso aqui, uma linha lá, de 1917. Essa Constituição mexicana, ela é alterada de uma maneira absurda. E aí assim, um dos tópicos essenciais do trabalho é a segurança jurídica da dimensão constitucional. Recentemente, ela praticamente não tem sossego. Não tem sossego. E o curioso dela é o sistema de alteração constitucional. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, ela só tem 27 emendas, e o pessoal acha que é por causa de uma estabilidade de consciência de não mudar a Constituição, mas não é por isso. É porque, além das votações qualificadas na Casa dos Representantes, que seria equivalente à Câmara dos Deputados e no Senado, ela ainda passa por 3/4 das Assembleias Legislativas, significando que quem criou a Federação Americana foram os Estados, não o governo central deu poderes a entidades subestatais. A modificação na Constituição do México, ela é muito semelhante. Então, mas antes de falar dela, só fazer essa observação. Nos Estados Unidos é quase impossível criar uma emenda constitucional com essa divisão entre republicanos e democratas. Quase meio a meio, nunca atinge 3/4. Precisa ser um assunto muito unificador. Aí as mutações constitucionais, elas são muito mais intensas, porque não tem a mutação do poder constituído derivado, que aliás é uma Constituição sem cláusula pétrea. Queria que você me falasse um pouquinho a respeito disso. Tá? Ela tem a cláusula pétrea no sistema de unificação. Quando eram 13 emendas, né? Aliás, quando eram 13 estados, era uma coisa, agora são 50. O México tem 32 estados. Acho que eu vou ficar só nessa pergunta, né? O México tem 32 estados. Ele tem um sistema parecido de modificação constitucional, como os Estados Unidos. Câmara, Senado e
só que não são 3/4, é mais da metade das assembleias. Mas o curioso é que as assembleias, por causa de estruturas partidárias quase unificadas, como foi durante décadas, o PRI, né? E hoje em dia, mais para a esquerda, eles disputam qual é a Assembleia que vai aprovar mais rapidamente as emendas constitucionais. Fica como se fosse um leilão, né, que em 1 hora, 30 minutos, as Assembleias ratificam as modificações constitucionais. Recentemente, no dia 1º de junho desse ano, coincidentemente, dia do meu aniversário, o México fez implementou duas coisas. Juízes não são mais escolhidos por concurso público, mas por votação. Não é uma votação semelhante a de um deputado, a pessoa precisa ter os mesmos requisitos que teria para fazer o concurso público, seja formado em bacharel, ser bacharel em leis, né? Tem uns requisitos, não pode fazer campanha. Segundo, além da eleição, essa eleição tem que apresentar um resultado paritário entre, como você chamaria, entre os sexos. Entre homens e mulheres. E isso vai da base do primeiro grau à Suprema Corte. Segunda coisa que eles implementaram agora, as comunidades, e aí você me disse para Alexia a coisa era diferente. As comunidades afrodescendentes e as comunidades de povos autóctonos ganharam o status de pessoa jurídica de direito público. Isso representa 200 mil comunidades. E isso, se a gente fizer uma comparação com o constitucionalismo clássico, por exemplo, da França, que tem 35 mil comunas, a França sai perdendo, porque são 200 mil comunidades no México. Eu gostaria, por gentileza, teria uma outra pergunta que eu vou ser mais rápido, que você comentasse, à luz da doutrina que você desenvolveu nesse trabalho, essas aventuras que eu acho que supera a ideia comum do constitucionalismo latino-americano que você não cita no seu trabalho, nominalmente, mas que eu acho que você faz referências de forma subliminar no contexto das características que você aborda. E uma outra coisa que é assim, que é uma pergunta que eu acho que envolveria lógica e hermenêutica. Se, na sua concepção, os direitos humanos são inerentes, não precisam ser criados, bastam ser declarados, daí porque a ideia de declarações, e se são universais, por que é que isso se exclui de uma ideia de um constitucionalismo universal? Se eles próprios são universais, e se a função da Constituição, em último grau, se você concorda, é exatamente proteger esses direitos. Então, são só perguntas para escutar um grande intelectual. Bom, primeiramente, sobre a questão do humor, né, uma consideração interessante, nós tivemos também o Diógenes, a escola dos cínicos, né? Uma vez, Platão disse que o homem era um bípede sem penas. O Diógenes tirou as penas de uma galinha, botou na frente da academia de Platão, isso aqui é o homem de Platão. Não é à toa que o nome da escola era dos cínicos, né?
Erasmo de Roterdã usava o sarcasmo, a ironia. O elogio da loucura foi exatamente ele viajando para a Inglaterra, ao encontro de Thomas More. Lembrou que moria em grego, era loucura, começou a escrever várias coisas engraçadas. Aí futuramente, quando a obra dele se tornou-se a mais importante, ele disse: eu escrevi tanta coisa boa, e aquilo ali que eu escrevi, que eu estava com tédio, não tinha o que fazer, que eu me fez famoso. Mas em relação à Bíblia, nós temos passagem na Bíblia, por exemplo, no livro de Salmos, acho que é o segundo, que Deus diz que vai zombar dos homens pela sua arrogância. Usa essa expressão, zombar. E Jesus não aparece ele rindo, como obviamente não aparece quanto tempo ele dormia e tal, mas Jesus usava a ironia. Uma vez eu fico imaginando, se eu estivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer era abrir um sorriso, uma coisa desse tipo. Uma vez uma pessoa chegou para Jesus e disse assim, uma daquelas autoridades judaicas: você faz isso com que autoridade? Com que autoridade? Você não é sacerdote, não tem autoridade César. Então qualquer resposta seria comprometedora. Aí Jesus olha para aqueles líderes ali, fariseus, e diz: eu respondo a pergunta, se vocês me responderem a minha pergunta. O batismo de João Batista era do céu ou era da terra? Aí eles pensam consigo: se dissermos é do céu, ele vai dizer: e por que vocês não se batizaram? Se dissermos é da terra, o povo é louco por João Batista, vai nos devorar aqui. Aí eles olham para Jesus e dizem: nós não sabemos. Jesus também não responde. Se eu estivesse lá, eu era o primeiro a abrir um sorriso diante de um episódio como esse, né? Lutero, então, eu acho que ele já era sarcástico demais, né? Calvino era mais sisudo, Lutero era extremamente sarcástico, irônico. Mas voltando aqui, né, a questão da Constituição do México, inclusive considera-se que a Constituição de Weimar, de 1919, foi a primeira a consagrar os direitos sociais. A professor Paulo Bonavides, né, lembra que foi a do México em 1917. Essa Constituição do México, em 1917, ela veio ao mundo quase que contemporaneamente à Constituição de Weimar, né, num momento de muita instabilidade. Talvez isso a enfraqueceu muito. Na minha opinião, os mexicanos deveriam ter feito de maneira amplamente democrática a nova Constituição, porque ela deve ter sofrido os abalos da instabilidade da época. As duas guerras mundiais, de certa maneira, respingaram para cá, né? A crise econômica nos Estados Unidos em 29, muitas ideologias fascistas, como chegou aqui por Getúlio Vargas e outros lugares, um período extremamente instável. Mas eu acredito que a Constituição, ela estabelece a identidade de um povo. Ela é para um povo que a memória é para o indivíduo. O indivíduo sem memória, ele está perdido, né? Quando lhe falta memória, por isso que todos nós aqui somos extremamente temerosos que nos sobrevenha aquela doença, né? Que furta de nós a memória, porque ela consolida a nossa identidade. A Constituição é uma memória, é uma identidade. E o que eu defendo aqui é exatamente isso. Ela não deve ser só um texto, ela deve ser uma cultura, né? Nós temos prejuízos quando nós temos um texto muito bom, mas que não reflete ainda o amadurecimento cultural de um povo. Ou um povo que prezou o texto naquele momento, mas não prezou pela cultura constitucional. A ideia que eu defendo é exatamente essa, que o mero texto, ele não resolve o problema, se não houver uma cultura que o fortaleça. Se os mexicanos tiveram essa fragilidade, é porque faltou exatamente uma cultura constitucional que relata aquela Constituição para sustentá-la. Mas eu acredito que a Constituição é o que mantém a identidade. Ela pode ser alterada, né? Mas aí o próprio processo de alteração da Constituição, exatamente pelo seu rigor, ele permite que ela seja fruto de uma sabedoria consolidada, de uma especificação de alguma coisa que aconteceu no plano cultural para chegar lá.
Agora, eu acredito que essas formas de divisão que nós temos hoje, elas só enfraquecem a nossa identidade. Eu defendo fortemente a subsidiariedade. Subsidiariedade é o quê? É a autonomia da sociedade civil, primeiramente. Tem um sentido na federação, mas é primeiramente a autonomia da sociedade civil. Nossa Constituição diz, é dever da família, da sociedade, do Estado. Portanto, antes do Estado tem família e sociedade. E a coisa só deve chegar no Estado quando não foi resolvida pela família nem pela sociedade. A sociedade compõe-se de várias instituições, como a universidade. Nós reconhecemos a soberania da história da universidade quando lhe damos a autonomia. A universidade é anterior ao Estado moderno. Ela existia na Idade Média antes de existir o Estado moderno. Então, nós temos a universidade, a família, as igrejas, as organizações trabalhistas, sindicatos, que existiam até antes nas corporações de ofício do Estado moderno também. Então, você tem uma sociedade emancipada. A coisa chega para o Estado resolver só aquilo que é do bem comum, porque aquilo que é do interesse daquele grupo resolve. O que é do interesse desse, esse aqui resolve. E o que sobra é o Estado. O Estado deveria ser um Estado não tão regulador, mas ao mesmo tempo não defende um Estado atomista, que os libertários defendem. E não valoriza as associações, só o indivíduo. O indivíduo diante do Estado, ele é enfraquecido. Ele se fortalece dentro dessas agremiações que são anteriores ao Estado. Nós somos portadores de uma natureza social. Nós formamos laços. Edmund Burke chamava essas corporações intermediárias de pequenos pilotões contra o avanço do poder, né? Esqueci aqui o que eu ia falar, mas são pequenos pilotões contra o Montesquieu. Montesquieu, quando falava de separação dos poderes, ele falava que tinha separação horizontal, que era executivo, legislativo e judiciário, não tinha ainda o federalismo. Ele falava em separação vertical como sendo essa separação, tem o Estado e os corpos intermediários. Para ele, os corpos intermediários eram amortecedores. Quando o poder vinha contra o indivíduo, ele tinha que esbarrar nesses corpos intermediários. Então, sou um defensor veemente da subsidiariedade quanto a isso, um defensor veemente da soberania das espécies. No entanto, o Estado, quando ele é grande, ele pode se organizar de maneira federativa. União, Estado e município, uma invenção norte-americana que os americanos criaram por razões bíblicas. A nação de Israel se dividia em 12 tribos. E aí eles pensaram uma nação dividida em coletividades. E aí formaram aquela estrutura federativa. Porém, tirando a federação, que para mim é um instrumento para um país gigante, e os corpos intermediários, quando você pega determinados corpos que deveriam ser intermediários, espontâneos e privados, e você os torna públicos, e parece que pelo que o México fez, você está assumindo já uma postura robesiana. O Thomas Hobbes, tem gente que pensa que por ele defender um absolutismo monárquico, ele concentrava tudo na pessoa do rei, né, do monarca, de uma aristocracia que governava. Então, Hobbes imaginava o Leviatã como uma grande estrutura. Obviamente, a vontade do soberano era determinante de tudo, mas ele imaginou uma subsidiariedade por distribuição de funções. Ele colocava vários órgãos que seriam locais, mas todos controlados por um poder central, como o fascismo faz, como Vargas fez. Ele procurou representações profissionais em vez de representações eletivas do povo. Ele procurou representações sindicais. O fascismo ele torna os sindicatos parte da estrutura orgânica do Estado. Então, quando você pega essas instituições e dá essa questão de organicidade e começa a regular, limitando numericamente participação, essa aqui vai participar até aqui, essa aqui vai participar até aqui, a meu ver, você não apenas tem um prejuízo democrático, porque vão aparecer somente lobistas locais, e você tem um prejuízo na formação da identidade de um povo. A identidade do povo não tem mais identidade, porque está todo dividido, está todo... Então,
é preciso ter voltando até a ideia da pergunta do professor Randall, é preciso ter uma construção inclusiva que garanta a todos igual oportunidade de participação, mas independentemente dessas condições de ser desse grupo étnico, daquele grupo étnico, é acabar com a discriminação entre os grupos étnicos. Eu acho interessante Martin Luther King, porque a polêmica dele com Malcolm X na questão da luta pelo direito dos negros é que o Malcolm X era tribalista. Ele dizia o seguinte: olha, chegou a hora dos negros descontarem o que os brancos fizeram, então nós queremos agora mais poder, nós queremos agora o revanche. Martin Luther King diz: a solução para encontrarmos a paz é acabarmos com o conceito de raça. Enquanto esse conceito existir, um grupo vai ofender o outro vai procurar revanche, nós não vamos nunca solucionar. Então todos nós somos, aí eles um argumento teológico, criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e o meu sonho é um mundo em que as pessoas vão valer pela sua competência, pelo seu talento, pelo seu caráter, e não exista mais esse negócio de cor. Para formar uma identidade é preciso que haja a junção de todo o povo, que todos se deem as mãos e que haja uma identidade. Quando nós fragilizamos essa identidade, ela começa com a fragilização interna e começa com uma força externa que vai entrando. Nós terminamos perdendo o conceito de soberania como conhecemos, de identidade de um povo. Nós vamos tendo uma fragilidade que vai se abrindo para um governo mundial, e eu acho isso o mais temeroso. Se eu defendo no âmbito interno de um Estado a separação de poderes para poder controlar o outro, eu entendo que a soberania das nações, com sua identidade bem reconhecida, é o que controla. Uns controlam os outros. Se todos foram engrenados numa grande estrutura e termina lá em cima, detendo todo o poder, então aí nós não temos mais, a longo prazo, controle de poderes, uma alimentação, né? E o governo mundial, como não tem uma cultura mundial identitária, ele vai ser obrigado a formar a sua própria identidade. Vai fazer isso por meio de uma engenharia social nunca antes experimentada. Esse é um risco que eu, como conservador, não queria correr. Não, Pois muito bem, quero inicialmente agradecer o convite que me foi formulado, Cândido, para integrar a banca Concerta, no sentido de apreciar a defesa de uma tese nova para a aquisição da titularidade, enquanto professor aqui nesta casa aposentado, mas há mais de uma década, quando obtive a titularidade, constatei nestes anos que, dado os dois modelos que a Universidade Federal aprecia para a aquisição da titularidade, a primeira pela defesa do próprio currículo vitae, e a segunda, a hipótese de uma apresentação de uma tese nova, quase todos os até então, por mim, apreciados como defensores da titularidade, optam, como é muito natural, pela defesa do currículo vitae. O nosso professor Lauro Magalhães Filho, a surpresa nossa, se submete a este desafio da apresentação de uma tese nova. Eu li aqui no estilo tradicional, no papel ainda, com muito interesse, o professor Lauro, a sua dissertação, e fiz algumas observações que, dado adiantado a hora, vou praticamente resumi-las com algumas 2 ou 3 indagações simples para a sua manifestação. Inicialmente, apreciei a sua dedicatória à comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da UFC, o que revela naturalmente a sua concepção familiar, grupal, porque a comunidade acadêmica da FADI é que será, num primeiro momento, a destinatária mais positiva dessa sua dissertação, dessa sua tese tão interessante.
Num segundo momento, quero dizer que o senhor revela um conceito sociológico, histórico, constitucional, do constitucionalismo, que a mim, como professor de direito constitucional, sempre admiti que, na verdade, o direito constitucional se compõe destes elementos da história, da sociologia e da ciência política que os norte-americanos passam a denominar e a modernizar no sentido da political science. Então, eu acho que o constitucionalismo, o senhor aprecia, é muito curiosamente integrado nesse contexto histórico, inclusive porque o senhor inicia lá desde a apreciação da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos, que leva naturalmente a uma compreensão de que a liberdade dos antigos, aquela dos gregos primordiais, que valorizava os agrupamentos, portanto a população daqueles que votavam era bem menor, havia a possibilidade de ouvir a opinião de todos. Hoje essa opinião de todos é muito fragmentada, embora volte com esses big techs a ter uma participação mais coletiva perfeitamente apreciável. Num segundo momento, professor, eu quero chamar a atenção para o fato de que apreciei em demasia a sua bibliografia. Quero até chamar a atenção de alguns autores, porque nós não podemos praticamente reinventar a roda, senão compor o pensamento cristão ocidental, desde literaturas como Hannah Arendt. Eu, inclusive, observo que o senhor, de um certo modo, na nossa comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da UFC, se caracteriza o senhor como um continuador efetivo, honorável e merecedor do grande Paulo Benavides. Quando aqui há algo como um mês atrás participamos de uma homenagem ao seu centenário, eu percebi o quanto Paulo Benavides trouxe de contribuição para essa faculdade, porque o senhor, de um certo modo, com seus 24 livros já publicados e com mais essa tese, que certamente, a exemplo do que tanto o reitor Pompeu como o nosso professor Humberto sugeriu que fosse publicado, eu também me incorporo entre estes, admitindo que muito brevemente será um livro publicado para ser por todos livres. Então, literatura do Hannah Arendt, do William Blackstone, do próprio Paulo Benavides, do Edmund Burke, do Ronald Dworkin, do George Burgdorf, do Peter Heber, do James Bates, do Karl Manheim, do Rudolf Ehring, do Thomas Sowell, do George Orwell, do Karl Popper, do Carl Schmitt, do Pablo Lucas Verdun e de Max Weber, que o senhor tanto aprecia, dá uma dimensão do valor e da importância da sua dissertação. O senhor, na página 43, faz uma observação sobre a Assembleia Nacional Constituinte originária, que conhece os direitos fundamentais e os seus limites. Nós já sabíamos, e com muita frequência se fala da Assembleia Nacional Constituinte derivada, que tem limitações específicas em cada Constituição. No caso brasileiro, o quórum há que ser um quórum qualificado para aprovar uma emenda constitucional, e nos surpreende que o Brasil já tenha muito mais de 100 reformas constitucionais, que poderia nos parecer que a Constituição não é do tipo rígida, mas é da própria cultura brasileira essa modificação permanente. Adiante, tentando passar para algumas observações interrogativas, professor, eu queria lhe dizer que concordo com o senhor de que a própria Constituição originária conhece os limites dos direitos fundamentais, que não pode, por exemplo, a Constituição querer modificar a lei da gravidade, nem pode modificar a própria condição humana. É por base da condição humana que os direitos fundamentais são implantados em uma Constituição.
68, o senhor diz que o espírito conservador equilibra o espírito revolucionário por rejeitar o otimismo utópico da engenharia social, citando Edmund Burke. Na verdade, eu observo que o senhor se insurge de uma maneira conservadora, o que é admirável, contra esta engenharia social. Todos os movimentos revolucionários sempre sonharam com modificações a partir de uma engenharia social. Mas nós sabemos o quanto o Ocidente é devedor de uma continuidade, de um reconhecimento pelos direitos fundamentais. Nesse sentido, é muito apreciado que o senhor valorize a experiência britânica, que é consolidada desde 1215, com João Sem Terra, e, sobretudo, passando pela Revolução Vitoriosa, 1688, que resultou na elaboração do Bill of Rights, em 1889. E o senhor bem que levanta as vantagens que a Revolução Inglesa teve sobre a Revolução Francesa, aquela que tentou desmobilizar as instituições. Eu lhe perguntaria, professor, se o senhor poderia explicar ou explicitar mais demoradamente por que você acha, como está aqui na página 8, abre aspas, que a agenda dos teólogos de gênero tem diminuído consideravelmente o direito à liberdade de expressão. Há quem afirma o contrário, ainda que pelas ambiências da disputácia, como o senhor mesmo refere no ambiente típico das universidades, nos primeiros capítulos, na página 9, por exemplo, onde teses são propostas apenas para um livre debate. Então eu vou resumir das minhas indagações essa última, dado a tratar. Muito bem, meus parabéns para a senhora. Obrigado, professor Regis. Como eu disse, quando surgem as teorias de gênero, elas surgem ainda reconhecendo o aspecto biológico. Então, o sexo seria biológico e o gênero seria uma identificação social. Quando está aí, ainda se reconhece o elemento biológico, mas a gente vê que o elemento biológico ele foi engolido. A Judith Butler, por exemplo, ela dizia o seguinte, que para ela não fazia diferença essa distinção entre sexo biológico e gênero, porque até o sexo era uma construção social e, portanto, era cultural. Então, ela acabava com a noção de sexo. Então, quando eu vou preencher o formulário hoje, não aparece nunca mais a minha identificação pelo sexo, masculino ou feminino, aparece sempre homem cis, homem não sei o que, binário, não binário e tal. Essa ideia termina desaparecendo. Mas qual é o custo disso? O custo é, primeiro, um biólogo, como é que ele vai ficar para falar dos assuntos da biologia? O Richard Dawkins, um ateu inglês, mas que ele está se sentindo extremamente incomodado, porque isso está atingindo-o. Tem um professor médico de Sorbonne, talvez eu li em espanhol, religião woke e tal, woke, também é uma pessoa que nem é religiosa, ele é ateu, mas ele diz, olha, enquanto isso estava nas ciências humanas, não me incomodava, mas está prejudicando a liberdade científica. Então, você já tem aí um problema preliminar para a liberdade científica. Tem um extremo policiamento da fala. Uma pessoa se identificar de forma diferente do seu sexo biológico é um direito dela. Agora, isso daí resultar na imposição ao outro da maneira dele falar ou do policiamento de sua fala se torna um problema. Como eu disse aqui antes, vamos supor que eu esteja falando com uma pessoa que é homem e se identifica como mulher. Mas eu quero conversar com essa pessoa não acerca do gênero, eu quero conversar sobre a biologia.
eu vou dizer para ela, olha, você biologicamente é homem, ela, não pode dizer. Você é do sexo masculino, não pode dizer. Como é que eu digo que você é XY? Qual é a forma que eu tenho para falar? Eu tenho um documento da pessoa, tem o nome dela de registro e tem o nome social dela. Tem na lista de chamada o nome dela e tem o nome social dela. Então os dois são admitidos. Mas se eu chamar pelo nome, que é o nome do registro, como é que ela vai reagir? Aquilo ali é público, está no documento público, mas não pode ser dito. Aquele nome não pode ser dito. E se eu sou uma pessoa religiosa que acredita no realismo ontológico, só o sexo biológico, não acredito no gênero, que é uma perspectiva defendida por sociólogos e alguns psicólogos, ela tem discordantes. Eu sou obrigado, por isso, a dizer que eu reconheço aquela pessoa naquela identidade necessariamente em ofensa à minha consciência, à minha liberdade religiosa. Então, a pessoa que quiser usar uma identificação diferente da sua biologia, tudo bem, mas o outro tem que ter a liberdade religiosa. O biólogo tem que policiar a sua fala em prejuízo de suas pesquisas. O nome que a pessoa tem no registro público não pode ser dito. Então, nós vemos um policiamento. É um policiamento. Nós tivemos o Flamengo acionado judicialmente porque não tinha uma camisa com o número 24. Né? Nós tivemos um caso de uma lésbica, é só pesquisar na internet que é a notícia, que ela foi alvo da intolerância do movimento de gênero, porque ela era lésbica raiz. Então ela queria que as mulheres se relacionassem com outras mulheres como uma forma de se emancipar do domínio masculino. E aí tinham mulheres, como tem um caso aqui no Brasil, até acho que no legislativo, tinha uma mulher que se relacionava com um homem que se designava mulher. E esse relacionamento era para ser tido como de lésbicas, apesar de um ser homem. Aí essa lésbica do movimento tradicional lésbico, veja que não é só religioso, não é só o ateu biólogo, não é só o religioso cristão, uma lésbica do movimento mais antigo. Ela pegou e disse: eu não aceito que isso seja um relacionamento lésbico. Isso não é a causa do movimento lésbico, é mulher com mulher. Pronto, foi um papo em cima dela. A autora do Harry Potter disse que a definição dela de mulher são as pessoas que menstruam. Foi um objeto da cultura do cancelamento por ter dito isso daí, né? Então, são pessoas de várias perspectivas que ficam sendo policiadas por força disso daí. Então, ao mesmo tempo que se expande o direito de um grupo, pode ser visto assim por aquele grupo, está atingindo direitos de uma grande parte da sociedade. Então, é preciso ver os dois lados. A pessoa pode se identificar como ela quiser, mas como isso vai afetar o outro lado, é a questão que eu estou colocando. Os direitos dos biólogos poderem falar a sua linguagem, dos religiosos falarem sua própria linguagem, direito das lésbicas tradicionais de manter que é só entre mulher e mulher, as competições esportivas, a gente sabe que tem diferença entre um homem e uma mulher, como é que vai ficar essa questão das competições esportivas. Então, a minha preocupação a interferência disso no direito dos outros. Quer dizer, qual é o número maior de pessoas que está tendo diminuição de direitos com essa impositividade? Eu estou dizendo, o problema não é a liberdade, a pessoa ela é livre. O problema é a impositividade do que ela escolheu aos outros, e aí subtrai dos outros a
a sua liberdade. É esse policiamento que eu acho que ele é extremamente prejudicial. E falando aqui, né, foi mencionado o professor Paulo Bonavides, fiz uma homenagem aí ao professor Arnaldo, já falei dele aqui, o professor Rocha. O professor Rochinha, ele inicialmente ia ser meu orientador de mestrado. Quero aqui destacar a presença do meu querido diretor, o professor Gustavo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. É uma honra ter ele comigo, professora Lara. Muito obrigado, professora. É uma honra. A professora Sara também está aqui com a gente, o professor João Batista aqui lá da UES. Muito obrigado aí a todos. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, era o professor Rochinha. Aí o professor Rochinha foi fazer um pós-doutorado fora. Naquele tempo não tinha celular, né? Comunicação internacional era caríssima. Aí o professor Rochinha deixa que o professor Arnaldo seja meu orientador. Aí ele está certo, professor Glauber. Eu aceito sob uma condição, eu estar na banca, né? Aí ele esteve na banca, foi sempre um grande amigo, né? Com o qual eu sempre conversei muito. E falando aqui de didática, viu, Humberto, de escrita, o professor Rochinha era extremamente didático, né? O livro dele era de uma didática impressionante. Aí ele escreveu um livro, Estudos do Poder Judiciário. Aí o meu chefe de departamento chegou para ele e falou: Rochinha, você escreve sempre didaticamente, mas esse aqui está um pouco mais difícil. Aí eu disse: pois é, quando você escreve didaticamente, o povo diz: você não sabe de nada, tem que ficar um pouquinho difícil para a pessoa dizer: rapaz, que profundidade. E o professor Paulo Bonavides foi meu professor aqui no mestrado, e era muito interessante a aula do professor Paulo Bonavides, porque ele uma vez fez uma pergunta que ninguém soube responder, né? E aí eu soube responder a pergunta. Aí quando eu soube, aí ele ficou impressionado, aí toda a aula ele dava um pouquinho da aula e perguntava: Glauco, o que é que você acha disso? Aí eu começava a falar. Aí a aula era eu e o professor Paulo Bonavides conversando, né? Um com o outro. Uma vez também estivemos num congresso internacional e eu me lembro como ele me estimulou. Ele falou: sua palestra foi impressionante, eu estou impressionado, escreva aqui um artigo, eu vou publicar na revista que por último ele estava publicando. Eu disse: professor, não tenho sobre isso, mas vou publicar, vou lhe dar um outro artigo que eu tenho. Aí ele publicou. Agora, a minha maior satisfação com o professor Paulo Bonavides foi aqui nos 110 anos da faculdade. Houve um culto de ação de graças, eu estava responsável por isso, e ele teve a oportunidade de ouvir a minha pregação, digamos assim. Aí quando terminou, ele estava com o professor do lado, eu não me lembro quem era o professor do lado. Aí ele disse: professor Glauco, eu gostei muito, é um negócio assim, muito convidativo, muito convidativo. Ele olhou para o outro professor, bateu assim: não é convidativo? O outro professor ficou todo destreinado, não sabia o que responder. Saudade de todo mundo, né? Bom, já registrado aqui pelo professor Glauco, mas eu gostaria de registrar também a presença do nosso diretor, o professor Gustavo Cabral. Muito obrigado a presença do senhor aqui, nossa senhoria aqui, é muito gratificante. A nobreza, já tinha aqui a nobreza do nosso reitor, e agora a sua presença certamente significa muito para o Glauco, devido nesse momento a presença do nosso diretor aqui, e eu fico muito feliz com a presença do senhor. Professora Lara, membros do muito feliz, professora Sara aqui, professor, nosso colega da UES, um prazer muito grande ter os filhos em casa, a casa aqui é nossa. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer a felicidade de estar aqui participando dessa banca, com pessoas que me são tão queridas, que me são caras, pessoas que eu aprendi a admirar pelo tempo, e ter a oportunidade de avaliar essa tese do professor Glauco, sobre a qual falarei em seguida. Ao lado dos senhores, fique certo que a aula que eu vou resumir, vou botar na carteira, vou dar na bolsa, é um momento muito significativo, muito importante, porque realmente foi um momento extremamente interessante, pelo alto nível. Mas vamos então à tese. Eu já lhe adianto, professor Glauco, que o instrumento de tortura que eu vou expressar porque o horário já não está mais. E vou reduzir a uma questão, mas mais ampla, que eu acabei de formular,
falar, porque muita coisa já foi contemplada, mas eu diria, em primeiro lugar, que a sua tese atende perfeitamente o objeto a que se propõe, que é a conferência do nível de professor titular, porque ela é original, absolutamente original. Confesso a você que a originalidade dela teve a função em mim, e posso até te dizer que também para o Sérgio, para o Samuel Arruda, com quem discutimos. Ontem à noite eu liguei para ele para discutir alguns pontos, não é, da sua tese, mostrando o ineditismo dela em si, aspectos que você não está lendo no dia a dia, você não vê esses pontos serem abordados. Por exemplo, até que ponto a interpretação pode sair da via literal, e tem que sair, de alguma forma sai, mas até que ponto ela pode sair e inverter o sentido das palavras. A gente tem que estar preocupado, ninguém aplica a lei, se aplica a interpretação da lei, mas em qual extensão isso pode se dar? É preciso que a gente veja esse aspecto, e me chamou muita atenção essa questão. A gente tem que a visualização, a inversão, e isso tem a ver com as colocações que eu vou fazer aqui. Mas queria falar apenas agora sobre a originalidade. A original tem uma contribuição importantíssima. Eu já comentei já algumas pessoas a leitura da tese. Eu até brinquei, tudo bem, eu acho até que você vai discordar de muita coisa, porque é uma tese conservadora, né? Tem uma visão que está muito dentro da ética protestante, e eu sou batista, você sabe, então identifico com facilidade, até porque com ela concordo. Então, vocês podem até discordar, mas certamente vai abrir um questionamento pessoal para as suas convicções. De repente você vai questionar as suas convicções. Então eu acho que a originalidade ela importa em trazer algo de inédito, que o ineditismo vai você pensar sobre aspectos que você não havia pensado antes. E é uma coisa com absoluta coerência. Só você pode discordar, mas não pode dizer que ela não é original, que ela não é coerente e que ela não é inovadora. E, portanto, ela traz, e aqui eu estou me referindo aos requisitos da nossa resolução, ela traz uma contribuição significativa para o conhecimento do âmbito da nossa faculdade, né? Que é o que nós buscamos. Né? Você não precisa concordar comigo, mas me ouça. E conteste, mas me ouça. Me permita este grito de liberdade que sua tese representa, né? A liberdade de dizer, porque a liberdade de expressão é exatamente você dizer o que os outros não querem ouvir. Para dizer o que todo mundo quer ouvir, não precisa de lei, não pode assegurar a liberdade nenhuma. Vai ser aplaudido sempre. A liberdade de expressão é para isso. É exatamente para dizer aí que eu acho contraditório as coisas da Carmen, olha, não podemos admitir a censura. É a partir daí censura. Você já começa a censurar, não, vamos admitir a censura e em seguida a exceção. Mas as normas que impedem a censura é exatamente para impedir essas exceções. Por o restante não precisa de norma nenhuma. É a segunda vez que a Carmen Lúcia levantar essa questão do Supremo. Diz, olha, não podemos aceitar a censura é constitucional, mas neste caso, pronto, mas a censura é este caso que não pode censurar, porque para o restante não precisa de lei. Isso é um aplauso para puxar saco e ninguém precisa de lei. Está todo mundo se aplaudindo. Então, eu acho que essa preocupação sua é muito genuína, muito interessante. Eu acho que a sua contribuição é extremamente importante. É um grito em nome da liberdade. Mas me permito fazer aqui, professor Cláudio, uma reflexão sobre esse imaginário da liberdade, que você busca muito, você traz e encontra amparo em autores que, me confesso, eu não conhecia essa passagem do Ronald Ward, em que ele defende claramente, assim, eu sou um cristão cultural. Ele não disse isso, mas o texto dele diz isso. Vejamos, me permita ler aqui para eu pedir a sua reflexão sobre o que eu vou colocar. Diz o Ronald Ward, que está na página 39. A obrigação política deixa de ser, portanto, apenas uma questão de obedecer a cada uma das decisões políticas da comunidade, como, em geral, a representam os filósofos políticos. Torna-se
uma ideia impregnada da noção protestante de fidelidade a um sistema de princípios que cada cidadão tem a responsabilidade de identificar, em última instância, para si mesmo, como sistema da comunidade a qual pertence. É a questão do pertencimento. Vejamos lá, o princípio da ampla defesa. Quando foi na recebimento da denúncia desse caso, no de janeiro, o advogado foi atribuído e reclamou disso: olha, o meu cliente foi denunciado. Ocorre que a denúncia contra ele, os objetos apreendidos na busca e apreensão na casa dele não estão nos autos. O Ministério Público já teve acesso, mas não botou nos autos. E eu gostaria de ter acesso, ele está sendo denunciado. E aí o Ministério Público disse: não, mas o que o Ministério Público não botou nos autos é porque ele não usou. Então o Ministério Público escolhe a prova e limita o conhecimento da defesa. Esse desapego, esta falta de fidelidade ao princípio, é que me preocupa. É disso que nós estamos falando. E aí a gente pode voltar lá para a Revolução Puritana, gloriosa, o Bill White, que claramente ali se estabeleceram regras para limitar o Estado e não o contrário. Na declaração de independência americana, os pais lá da nação, eles fizeram constar na declaração que haviam direitos que foram dados ao ser humano pelo Criador, que portanto eles não podem ser tirados de nenhuma forma. Ou seja, a Constituição, ela não confere dignidade ao cidadão, ela apenas reconhece, porque segundo eles, segundo a Declaração de Independência Americana, esse direito, ele é um direito natural. Ele foi dado pelo Criador, usou até a expressão Criador, né? Foi dado pelo Criador. Pelo sentido da Declaração Americana, que era inglês de 1668, acho que é 1689. É o mesmo sentido. E aí você faz uma correlação que a Revolução Francesa não tinha esse objetivo. Isso se perdeu de fato. Embora ela tenha os princípios positivados por ela, eu sido muito bons. E aí eu pego, para terminar, aqui a colocação do Victor Randall. Porque ele perguntou a você que normas você botaria numa Constituição para que ela atendesse a esse objetivo do imaginário coletivo busca, né? Essa fidelidade aos princípios constitucionais. Porque eu uso o Ronald Moore, porque ele não é muito chegado aos princípios religiosos, mas nesse caso ele está sendo um protestante cultural, claramente, cristão cultural, claramente. Na Revolução Francesa faltou isso, e ela está prestando se entender. Mas quando o professor Gall perguntou, o professor Randall perguntou o que você botaria na Constituição do Brasil, você disse, da minha opinião, não está certo, não acrescentaria nada. A Constituição já tem tudo. E tem isso. E pega no artigo 5º da Constituição, aliás, nossa Constituição não está mais. Não, está tudo. Então, a pergunta ou a reflexão que eu gostaria que você fizesse rapidamente, você que é avançado, esse imaginário popular, ele é importante apenas na hora da elaboração da lei. E no Brasil nós teríamos então esse imaginário popular, essa fidelidade protestante aos princípios. Nós teríamos um exemplo claro na Constituição. E, entretanto, a gente vê claramente que não está, esses princípios não estão hoje atingindo os objetivos. E, então, essa questão seria, na sua avaliação, seria na confecção das normas, na elaboração das normas, ou essa fidelidade na elaboração das normas constitucionais ou infraconstitucionais, ou isso também está
talvez até com maior importância, deve ficar evidenciado na interpretação das normas. Ou seja, esse ideário de liberdade de que você fala, ele é tão importante, você concorda que ele é tão importante na elaboração das normas, quanto na interpretação para a aplicação? Porque na Revolução Francesa aconteceu a mesma coisa. A declaração de direitos do cidadão da Revolução Francesa é muito bem feito, o artigo 8º do princípio lá, fala da parte penal, artigo 6, é muito bom, nunca foi cumprido, mas perguntou para quê? Ele não tinha essa fidelidade ao princípio, ele deixou escrever, diferente lá dos americanos que tinham escravo, mas a prática dele, o ideal deles era maior do que a prática, eles queriam acabar com o escravo. E aqui no Brasil, o que está faltando? Faltou esse ideário constitucional na elaboração das normas, ou na sua opinião está faltando agora na interpretação dessas normas, considerando a resposta até, eu refiz a minha pergunta aqui, considerando a pergunta do reitor Randall, me pareceu que foi a pergunta bem colocada, você respondeu, e aí isso tinha saído. Você podia nos colocar isso, por gentileza, já cumprimentando pelo belíssimo trabalho. Como eu havia dito, o problema é que nós entramos numa amnésia cultural, esquecemos as tradições ligadas à formação das normas, dos princípios, dos postulados constitucionais, dos corolários do Estado de Direito. Nós entramos nessa amnésia cultural, essas expressões ficaram na nossa boca só como slogans, e alguns grupos mais estratégicos e oportunistas têm aproveitado que a raiz da planta está fraca para tirar os seus galhos e enxertar em outra raiz e ressignificar tudo de uma maneira que, a semelhança do que diz lá o George Orwell em 1984, parece que as coisas estão significando o inverso. Como eu disse, precisaríamos de uma nova constituição, se fosse o caso, essa daí me satisfaria mais diante desse problema, que pudesse definir mais cada coisa. Eu acho até isso uma desnecessidade, mas se fosse o caso seria isso. Seria o constituinte fazer, vou falar aqui, prejuízo nosso, o que nós deveríamos estar fazendo, nós, professores. Porque eu penso no que eu aprendi do professor Paulo Bonavides, do que eu aprendi do professor Arnaldo Vasconcelos, do que eu aprendi do José Albuquerque Rocha, do que aprendi do professor Falcão, do que aprendi de tantos professores aqui. Eu noto que os professores mais antigos, de cabelos brancos, eles já estão aposentados, quando eu converso com eles, eles não pensam diferente de mim. Para ilustrar aqui o professor Adriano Pinto, o professor de Brito Machado Baia, antes de falecer, eu conversava muito com ele, chegava às mesmas conclusões. O professor Armando Bezerra Falcão, a quem eu fiz uma homenagem aqui há um tempo a ele, o professor Valmir Pontes, acredito que se o professor Arnaldo estivesse aqui também estaria vendo, o professor Rochinha, já naquele tempo era contra o ativismo judicial. Nós conhecíamos o Rochinha contra o ativismo judicial a todo tempo. Então, o que é que eu acho que está acontecendo? Vou colocar duas coisas aqui. Agora vou para o ensino. Primeiro, nós tínhamos orgulho da ciência que nós fazemos, do direito. Nós tínhamos orgulho. Eu acho que nós não temos mais, vou dizer por quê. Porque nós acreditávamos que o direito tinha as suas próprias regras. O direito tinha a sua própria identidade. O direito tinha os seus próprios fins. O que é que me parece que as pessoas veem hoje? O direito é um meio para todos os fins. Ou seja, o direito é um instrumento que eu posso trazer para cá, para lá, para cá, para lá. O direito não tem suas próprias regras, não tem sua própria estrutura. Eu lembro-me, os professores da sociologia não gostavam muito da gente aqui do direito, diziam que nós éramos retrógrados, porque eles queriam, para certos pensamentos que eles tinham, mais
ativistas, militantes, eles queriam que a gente atropelasse a lei, ensinasse a atropelar a lei, quando a gente dizia, não, mas isso aqui pela lei não pode, ainda a lei diz isso, eu não posso fazer isso aqui. Quando a gente falava, aí a gente era tido como retrógrado. Eu tive professores aqui que diziam, olha, o direito é para estar atrasado mesmo. O atraso do direito é a sua prudência. A pessoa prudente, ela não é precipitada. Montesquieu dizia, se você se precipitar e fizer lei, você vai fazer leis ruins, e vai ter que fazer depois leis piores para tentar resolver as leis ruins que fez. A prudência exige cautela, cautela exige espera, as coisas têm que se consolidar na sociedade, principalmente se eu tenho uma visão democrática, não apenas democrática do papel, de colocar o papel lá dentro da urna, mas de respeitar a sociedade no sentido de não pensar em coisas que vão satisfazer um grupo e vai trazer uma ofensa a um sentimento amplo da maioria da sociedade. Eu tenho que deixar as coisas se consolidarem, então eu tenho que esperar, e o direito tem suas próprias regras, mas hoje parece que nós estamos vendo um sequestro do direito por várias ideologias, e a militância não quer saber do que os textos dizem, não quer saber do que as regras dizem, né? Então tem gente de direita que não quer que as garantias processuais sejam salvaguardadas para quem é de esquerda. Quem é de esquerda não quer que garantias processuais sejam salvaguardadas para quem é de direita. Nós não podemos pensar só nas garantias processuais, independentemente das pessoas, no direito. Então, hoje o que nós estamos vendo são esses sequestros, né? E às vezes o professor vai dar uma aula de direito, parece que ele está dando mais uma aula de sociologia. Nada contra a sociologia, tem um doutorado em sociologia. Mas eu sei muito bem reconhecer o que a sociologia pode constatar como um problema e a solução do direito não é aquela que os sociólogos querem, a solução das normas não é aquela ali. Então, nós tínhamos orgulho, porque nós dizíamos para o sociólogo, para o economista, peraí, aqui é assim. Isso aqui diz isso, né? A turma aí libertária, para não ficar só de um lado, quer que a gente instaure aqui um Estado totalmente ausente do mercado. Se eu gostar disso ou não me interessa. A Constituição, ainda, ela defende o Estado Social. Essa Constituição estabeleceu o Estado Social, tem certo limites para a economia do mercado. Então reformulemos a Constituição. Se for assim, eu tenho que pensar no direito, o que é que a Constituição diz, o que é que as normas dizem, e me dobrar. É Ulisses, quando Ulisses passa lá voltando para a sua terra natal, passa pelo lado das sereias lá, as sereias vão me seduzir, elas vão me chamar, eu vou entrar na água e vou me afogar, me amarrem, coloquem cera nos meus ouvidos e não escutem nada que eu vou falar. Se eu pedir para me soltar, não me soltem. Isso é o direito, é eu me frear, né? Eu vejo o ministro do Supremo Tribunal Federal dizer assim, bem, o problema não é que nós somos ativistas, o problema é que judicializam tudo, e ele não sabe dizer que aquilo ali não compete a ele, né? E nos Estados Unidos há inúmeras ações que chegam à Suprema Corte, poucas são julgadas, né? A própria decisão lá do controle de constitucionalidade do juiz Macho, que a gente vê como um referencial, qual foi a conclusão dela? A competência não é nossa. Eu não posso dizer isso, não é da minha competência, não é da minha alçada. Quer dizer, nós temos que ser mimados, porque o que a gente quer tem que fazer. Eu não posso dizer bem, eu gostaria que fosse assim, mas o direito diz isso, né? Uma autoeducação. Então, a gente voltar a ter orgulho no direito, ensinar o direito. Outra, em relação à hermenêutica. Eu digo para os meus alunos, eu temo que com o passar do tempo o direito deixa de ser uma ciência normativa e vira uma ciência empírica. O direito é uma ciência normativa em dois sentidos. Ele estuda normas e ele estuda com normas. São as normas de hermenêutica, as regras de hermenêutica. Nós estudamos normas de conduta com regras científicas de interpretação. Mas o filho do José Afonso da Silva, Virgílio Afonso da Silva, fez uma vez uma pesquisa sobre decisões do Supremo Tribunal Federal e o voto dos ministros. Ele descobriu na fundamentação do ministro, quando ele votava numa situação com base numa teoria, na outra situação ele votava e fundamentava com base na incompatível com aquela.
Ele disse: se você deixar de olhar para decisões e olhar para as fundamentações, você vê que as teorias estão servindo ao momento, né? ao propósito daquele instante, né? O Eros Roberto Grau, quando saiu do Supremo Tribunal Federal, falei com ele é aposentado, aí ele disse: olha, aquilo ali é um bocado de gente entrando na sua sala e pedindo o lobby para você ir uma direção, na outra. Ele disse: eu resolvi refrear o meu caminho. Aí ele tinha um livro que era sobre interpretação e aplicação do direito, bem ativista. Aí o livro foi republicado, todo reformatado e redesenhado com o nome Porque Eu Tenho Medo dos Juízes, onde ele diz: eu volto agora ao respeito à lei, né? Ao respeito à lei. De Aldro, ele diz assim: questões que dividem a sociedade, questões morais, dos quais a sociedade não tem um consenso, não devem ser decididas pelo judiciário, deve ser decidida pelo legislativo, onde há sempre para o lado perdedor a satisfação de poder ter discutido através do seu representante, com a esperança de mudar amanhã com novos representantes. Então ele se acomoda. Mas quando vem uma força que vem de fora, que você não tem controle, ele impõe, o ferimento é grave, você não tem como mudar aquilo ali, vai levando a uma desesperança. E foi Cícero que disse: tenham medo da liberdade sufocada, porque a reação dela pode ser muito grave, né? Então, nós ensinamos o direito com regras científicas ao Supremo. Tem tido isso aí. Então o que acontece? Nem as decisões são constantes. Ora, não podia prisão em segunda instância, que é o que eu acho que a Constituição diz. Eu acho que a Constituição diz que só é transitado e julgado. Para mim, a Constituição diz e pronto. Mas ele disse que não podia, depois disse que podia, depois disse que não podia. Eu me lembro de livros de direito constitucional que dizia: o Supremo decidiu isso aqui, pela tendência vai decidir sobre essa questão sub judice. Assim, não tem mais tendência, porque ele vai e volta. O ministro, ele disse para a gente não confiar na coisa julgada em matéria tributária. Então não tem estabilidade. Então o que é que acontece? Os alunos às vezes dizem: professor, para que estudar isso? Vamos estudar como é que o Supremo está decidindo. Aí vem uma ciência empírica. É decidir o que o Supremo está fazendo, em vez de estudar a hermenêutica, né? E aí o direito vira apenas uma decisão de autoridade. Mas eu sempre digo para os meus alunos: olha, mesmo que eles errem, o erro não vira acerto, apenas tiveram o direito de errar por último. E é com as regras de hermenêutica que a gente vai ter crítica. Se a gente estudar só como é que decidem, a gente perdeu o espírito crítico, é só a ciência constatativa e empírica. A única maneira do direito ser uma ciência crítica é através da hermenêutica. Que a gente pode dizer: não, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Existem regras. O Friedrich Miller, que até foi professor na Unifor, na forma de visitante, foi aberto lá, né? O professor Friedrich Miller, lá de Heidelberg, ele disse o seguinte: ele disse: não adianta eu falar em Estado de Direito, que presume o Estado limitado pelo direito e o império da lei, se o juiz pode fazer a lei ser qualquer coisa. Aí ele disse: tem duas interpretações que são inafastáveis. Ele disse: a interpretação gramatical e a interpretação sistemática. O que quer que você atribuir de sentido tem que se limitar pela interpretação gramatical e pela sistemática. Tem que ser um sentido que caiba na moldura gramatical e tem que ser um sentido que dê sistematicidade, que é a preocupação maior do Durkheim, com coerência. Tem que ser um sentido de sistematicidade. Ele diz: porque senão não adianta mais a gente falar em Estado de Direito, falar em império da lei, para quê? Se nem as palavras da lei são respeitadas, se nem a compatibilidade entre uma lei e outra é respeitada. Então, não desprezando ninguém, eu considero a minha disciplina de hermenêutica de uma relevância enorme para a gente desenvolver o espírito crítico nessas questões. Obrigado.